Fala aí galera, tranquilidade? Sou matemático Luciano. Neste vídeo serão feitas as considerações iniciais do estudo das matrizes. Então vamos pensar aqui em dados organizacionais de uma tabela com linhas e colunas e os seus elementos ocupando esses espaços. Então vamos pensar em linha como fileiras dispostas na direção horizontal e colunas como fileiras dispostas na direção vertical. Então, a matriz, genericamente de uma maneira, é como se fossem esses dados de uma tabela com uma outra representatividade. Então, vamos ver aqui o nome da matriz de uma maneira geral. A matriz genérica, ela será simbolizada com uma letra maiúscula do nosso alfabeto. Matriz A aqui, por exemplo, um A maiúsculo. Bom, falamos agora de linhas e colunas, né, dentro dessa questão organizacional. Então, M vezes N é a mesma coisa que M por N, é a ordem da matriz. Esse valor M é o número total de linhas que essa matriz possui. N é o número total de colunas que essa matriz possui. Então, de uma maneira geral, a ordem M por N, nessa ordem mesmo, significa que esse primeiro valor significa o número total de linhas, que são as fileiras na disposição horizontal. E N é o número total de colunas, que são as fileiras na disposição vertical. Então, vamos agora nomear os elementos dessa matriz. Como a matriz é nomeada com uma letra maiúscula, cada um dos seus elementos será nomeado com uma letra minúscula. Nesse caso aqui eu coloquei A minúsculo para poder fazer uma alusão ao A maiúsculo, que é o nome da matriz. Então, matriz A maiúscula, o elemento genérico dessa matriz, A minúsculo. E J. Então, cada elemento vai ocupar uma posição da linha e da coluna que a matriz possui. Esse I seria a posição da linha que esse elemento ocupa dentro da matriz. E o J é a posição da coluna onde esse mesmo elemento ocupa dentro desse contexto da matriz. Lembrando que M é o número máximo de linhas. E o I vai ter que acompanhar esse M para ter uma coerência. O valor mínimo que I assume é 1 e o valor máximo que I assume é o M, que é o número máximo de linhas. Da mesma maneira também, analogamente, em relação ao J, em relação ao próprio N, que é o número máximo de colunas. Como N é o número máximo de colunas, o J vai ter que assumir valores de 1 até no máximo N, não pode ultrapassar, senão perde a coerência. Tá? Então, os elementos da matriz serão dispostos dentro de parênteses ou dentro de colchetes. O nosso elemento genérico AJ, nesse nosso exemplo aqui, a gente colocou dentro de colchetes, mas ele também pode ser colocado dentro de parênteses, que é a mesma coisa. Então vamos analisar aqui agora as linhas e as colunas. Então falamos que linhas são fileiras dispostas na direção horizontal e as colunas são as fileiras dispostas na direção vertical. Tudo isso aqui é a primeira linha. Tudo isso aqui é a segunda linha. Tudo isso aqui é a terceira linha. Aí a gente colocou uma reticências e aqui o nosso número máximo de linhas é M. Aqui então será a enésima linha, ou a linha de posição M. Coluna. Primeira coluna. Segunda coluna. Terceira coluna. A gente colocou uma reticências, porque o nosso número máximo de colunas é N. E aqui então será a nossa enésima coluna, ou a coluna de posição N. Agora, o total, a quantidade total de elementos de uma matriz, você analisa aqui pela ordem. Como é M por N, é só multiplicar esses valores. Então, o total de elementos dessa matriz será M vezes N. É dessa forma. Vamos agora
verificar aqui numa outra matriz para a gente poder identificar elemento em relação à posição, a quantidade total de elementos, só para a gente poder fazer essas considerações iniciais. Temos aqui uma matriz B. B maiúsculo, ângulo dessa matriz. A ordem 4 por 2. Significa que 4 é o número total de linhas e 2 é o número total de colunas. Então, antes da gente fazer qualquer tipo de associação aqui, 4 vezes 2 é 8. Pode reparar que essa matriz tem 8 elementos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos agora analisar os elementos. Então, B, lembrando que o I, que é a posição da linha em relação ao elemento quando ela ocupa dentro da própria matriz, vai ter que assumir valores de 1 a 4. E o J, que é a posição da coluna desse elemento, vai ter que assumir valores no máximo até 2. Então, tem que ser 1 ou 2. Então, por exemplo, B, 2, 1. Então, eu quero um elemento que está situado, ou está localizado, na segunda linha e na primeira coluna. Então, primeira, segunda linha está aqui. Opa, primeira coluna é essa, então é o 5. Vamos agora investigar um outro elemento, ver se ele existe aqui. B, 3, 2. É o elemento que está na terceira linha e na segunda coluna. Então, terceira linha é essa, segunda coluna é essa, então 5. É esse 5 aqui. Outro caso. B, 1, 2. É o elemento que está na primeira linha e na segunda coluna. Primeira linha é essa, segunda coluna é essa. Fazendo a interseção aqui, a gente acha o valor menos 2. B, 4, 1. É o elemento que está na quarta linha e na primeira coluna. Quarta linha, 1, 2, 3, 4. Então aqui é a quarta linha. E a primeira coluna é essa, é o elemento menos 1. Agora repara essa daqui. B, 2, 3. O elemento que está na segunda linha e na terceira coluna. Terceira coluna, mas se o número máximo de colunas é 2, então o J, que é a posição da coluna, só pode assumir valores no máximo até 2, então tem que ser 1 ou 2. A segunda linha existe. A terceira coluna não existe, porque ela tem no máximo 2 colunas. Então, nesse caso aqui, olha, esse elemento não existe. Então, é dessa forma que a gente investiga cada um dos seus elementos aí, tá? Em relação à posição que ela ocupa. Ou seja, o primeiro valor que aparece, o primeiro índice, é em relação à posição da linha que ela ocupa, e o segundo índice, o segundo valor numérico que aparece aqui, é a posição da coluna que esse mesmo elemento ocupa, tá? Nesse caso aqui não existe, porque a nossa matriz tem no máximo 2 colunas. Não tem como ter a terceira coluna aqui, tá? Então, para ficar bem amarrada essa ideia, para a gente não cometer nenhum tipo de erro mais adiante. Então, lembrando aqui, B4 por 2 é a ordem da matriz, significa que ela tem 4 linhas, no máximo 4 linhas, e o total máximo de 2 colunas. 4 vezes 2 é 8, que é o total de elementos que essa matriz possui. Tá bom? Então, no próximo vídeo, a gente vai avançar mais um pouco dentro desse conceito de matriz. Então, muito obrigado aí pela oportunidade. Fui!